Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Estamos hoje começando o mês de junho de 2026, para quem está nos acompanhando agora, no momento em que está indo o programa ao ar. Então, muito obrigado mais uma vez pelo carinho de vocês, que seja um mês de muita luz, de muita paz, mais uma vez para todos nós. E vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que estejam conosco mais esta noite e mais este Evangelho, nos ajudando a melhor compreender as lições e, da medida do possível, que a gente consiga também colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos fazer a leitura hoje dos itens 7 e 8 do capítulo 13, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. O item é convidar os pobres e estropiados. A gente começa aí com um trecho do Evangelho de Lucas. E dizia também aquele que o convidou: quando convidares alguém para o jantar ou ceia, não convides nem teus amigos, nem teus irmãos, e nem teus pais, nem teus vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te convidem e que assim retribuam o que receberam de ti. Mas quando deres festim, eles não terão meios de retribuir o convite, mas isso te será recompensado no reino de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15. Quando fizeres uma festa de Jesus, não convides os vossos amigos, mas os pobres e estrupiados. Essas palavras absurdas, se as tomarmos ao pé da letra, são sublimes, se nelas procurarmos o sentido. Jesus não pode ter querido dizer que em lugar de seus amigos é preciso reunir à mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e os homens, incapazes de compreender as nuances delicadas do seu pensamento, seria preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O sentido de seu pensamento se revela nessas palavras: serás feliz, pois eles não terão meios de te retribuir. Quer dizer, que não se deve fazer o bem em vista de um retorno, mas pelo único prazer de fazê-lo. Para fazer uma comparação mais clara, ele diz: convida para a tua festa os pobres, pois sabes que aqueles nada poderão te retribuir. Por festa deve-se entender não a refeição propriamente dita, mas a participação na abundância que usufruis. Essas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação num sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam para a mesa somente aqueles que lhes podem? Como dizem, honrar ou convidá-los por sua vez. Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os seus pais ou amigos que são menos felizes. Ora, quem não os tem entre os seus, é algumas vezes prestar-lhes um enorme serviço de forma discreta. Aqueles, sem recrutar os cegos e os estrupiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem disfarçar a boa ação por uma sincera cordialidade. Então, mais uma vez, uma parábola de Jesus, um sentido figurado aos seus ensinamentos. E a gente tem sempre que entender que Jesus falava dessa forma com as pessoas, deixava nas entrelinhas a lição principal das suas palavras. Nunca ele disse ou deu a entender que seguíssemos à risca exatamente aquilo que ele estava falando. E ao ler esse trecho aqui, eu me lembrei de uma história que a minha amiga Ivani Lima, que conviveu durante muitos anos com o Marcel Benedetti, ela conta que o Marcel, quando era pequeno, e leu esse trecho da Bíblia sobre convidar os pobres e estrupiados, ele convidou realmente os mendigos ali da cidade onde ele morava para almoçar na casa dele. E a mãe dele, obviamente, não gostou muito daquela situação. Mas assim, ele entendeu a mensagem. Talvez não tenha sido. Talvez pouquíssimos de nós faríamos algo igual. Quem de nós convida alguém que está na rua para entrar na nossa casa? Ainda mais hoje em dia, que a gente vive uma situação tão perigosa, Hoje sair na rua já é perigoso, imagine colocar alguém que a gente não conhece dentro de casa, infelizmente a gente vive um momento em que a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, os ensinamentos de Jesus, eles têm que
não podem ser seguidos realmente ao pé da letra por conta de uma série de circunstâncias, inclusive para a nossa própria segurança. Mas a mensagem que Jesus quer nos trazer é que a gente tem sim que fazer o bem sem pensar no retorno. Porque muitas vezes a gente faz algo de bom para alguém, mas a gente, ainda que involuntariamente, a gente espera, né, que aquela pessoa ou que alguém em algum momento faça alguma coisa de bom para a gente. Quantos espíritas, quantos companheiros espíritas estudam a doutrina e dizem, eu vou fazer o bem porque eu quero, né, chegar lá no mundo espiritual, não quero passar por nenhum tipo de perrengue. Eu quero ter meus bônus horas desde já. Tudo bem, acho que é válido, acho que é justo a gente pensar que é preciso fazer o bem, porque é isso que a gente vai levar daqui, o bem que nós fizemos, a gente não vai levar nada de material, nem a nossa roupa do corpo, né? Nem o nosso corpo físico. O nosso corpo físico vai ficar aqui, vai ser enterrado, vai ser cremado, né? Não importa, mas ele vai ficar aqui. O nosso espírito continuará vivendo no mundo espiritual, tendo outras oportunidades, outras experiências. Então o que a gente vai levar daqui, a nossa bagagem espiritual, são todo o conhecimento que a gente adquirir, todo o bem que fizemos aos outros, e é isso que realmente vai importar. E quando a gente faz o bem àquele que a gente sabe que não vai ter condições de nos retribuir, é uma caridade imensa que nós estamos fazendo. Porque realmente nós estamos praticando o ensinamento de Jesus, que é fazer o bem sem ostentação, sem esperar nada em troca. É a caridade pura e simples, que muitas pessoas realmente ainda não conseguiram entender. As pessoas acham que entenderam, acham que sabem, mas né, não é bem assim. Então vamos, ao ler esses textos, né, do Evangelho, ao ler esses ensinamentos de Jesus, vamos tentar interiorizar tudo isso, vamos tentar imaginar o quanto bem a gente pode fazer. E aí a gente pega, por exemplo, a questão dos nossos irmãos animais. Eles fazem tanto por nós, e eles fazem o bem pelo bem. Eles estão sabendo que estão fazendo bem? Talvez não, mas assim, já está ali no coraçãozinho deles, faz parte já da sua vidinha. Amar incondicionalmente o seu tutor, aquele que está cuidando dele, ele... Lógico que o animalzinho gosta de carinho também, mas ele não está fazendo aquilo esperando algo em troca. Nós sim, muitas vezes fazemos algo de bom esperando algo em troca. Então é isso que a gente precisa exercitar, entender, compreender. E às vezes não é tão simples. Para uns, às vezes não é tão simples. Para aqueles que já têm aí um pouquinho mais de conhecimento, né, já conseguiram interiorizar, né, os ensinamentos de Jesus, talvez seja menos difícil. Mas a gente ainda tem essas questões ainda para trabalhar dentro da gente. Então, essas foram as lições da noite de hoje. Eu convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas.
Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco mais esta noite e até semana que vem. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.